E aí, galera, Pota Concurseiro na área, trigonometria. São 70 questões para abrir, né? Ficar uma aula completa de trigonometria aí no canal. Aqui o Zap, né? Todos os PDFs são vendidos, tá, gente? Você pode adquirir para que você possa imprimir, fazer e assistir a correção através do YouTube, tá? Sempre lembrando que você pode se inscrever, né, para ativar o sininho e receber as notificações, tá ok? Vamos lá. Aqui, ó, ao expressar 270 graus em radianos. Bom, para passar de grau para radiano é bem simples. Pega o 270, cola o π e bota sobre 180. Beleza? Aí aqui, ó, cortei o zero com zero e vou simplificar por 9. Então vai dar 3π sobre 2. 3π sobre 2. Letra D. Beleza? 3π sobre 2. Aqui, idem, mesma coisa. Ó, 240, cola o π e bota sobre 180. Beleza? Aí eu fui lá, cortei o zero com zero. Agora eu vou simplificar por 6. Ó. Então, 24 por 6 dá 4, vai ficar 4π. E 18 por 6 dá 3. 4π sobre 3. Tá aqui, ó. Letra A. 4/3 π rádio. Beleza? Aí aqui acontece isso também, ó. Vocês podem fazer isso, né? Sem nenhum tipo de problema. Ó, expressando o ângulo de 37 graus e 30 minutos em radianos, obtemos. Bom, você vai fazer o processo normal, ó, 37 graus e 30 minutos. Olha só, cola o π e coloca sobre 180. Beleza? Só que aí o que acontece? Aqui, para você resolver esse problema, porque você tem 37 graus e 30 minutos, tá? Você tem que multiplicar por 2, porque você precisa chegar em 60 minutos, porque 1 grau corresponde a 60 minutos, tá? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo, tá? Aí eu multipliquei por 2, ó, olha só, 37 graus e 30 minutos vezes 2. 2 vezes nada é nada, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Tá vendo? 74 graus e 60 minutos. Como os 60 minutos correspondem a 1 grau, aqui você vai ter o quê? 75 graus. Esse era o objetivo. Tá vendo? Então, você vai ter 75π sobre 180 vezes 2, 360. Tá vendo? É bem interessante quando vem quebrado assim. Sempre que vier em 30 minutos, você vai multiplicar por 2, sempre. Vai multiplicar por 2. Tá, e agora nós temos que simplificar, tá? Então, vamos simplificar aqui por 5. Ó, 75 por 5 dá 15. E 360 por 5 dá 72. Agora eu vou simplificar por 3. Então, aqui vai dar 5π. E 72 por 3 vai dar 24. 5π sobre 24, rádio. Letra C. 5π sobre 24. Beleza. Essa aqui tem uma situação interessante, que não é uma parada que é comum de acontecer, né? Porque olha só, o 22 graus e 30 minutos, você vai fazer o mesmo processo, ó. 22 graus e 30 minutos, cola o π e coloca sobre 180. Aí aqui você vai ter que multiplicar por 2, certo? Aí você faz lá 22 graus e 30 minutos vezes 2. Aqui vai dar 60 e aqui vai dar 44. Como 60 minutos corresponde a 1 grau, aí você vai somar e vai chegar a 45 graus. Então ficou 45, cola o π sobre 360. E aí o que acontece? Não é costume, como está aqui a resposta, não é hábito, né? Porque você vai pegar aqui, ó, vamos supor, você vai simplificar por 9. Se você simplificar por 9, você vai obter 5π e aqui vai dar 40, porque 36 por 9 dá 40, tá vendo? A resposta é essa, só que tem que, na prova, a resposta não virá sem que ela possa ser simplificada.
entendeu? Porque aqui ainda é possível simplificar por 5, tá? Então, você vai obter π sobre 8. Então, isso dificilmente vai acontecer em algum concurso. A resposta que seria essa aqui, ó, π sobre 8, beleza? Beleza, vamos lá. Aí aqui, dois ângulos medem tanto e tanto, o menor deles em graus mede, bom, aqui era só substituir o π rádio por 180. Então, vai ficar 2 vezes 180 sobre 9. 180 por 9 dá 20 e 2 vezes 20 dá 40. Um deles é 40. Ele quer o menor, tá vendo? O menor deles. Aqui a mesma coisa. Vai ficar 5 vezes o π rádio, que é 180, sobre 18. Só que 180 por 18 dá 10. E 5 vezes 10 dá 50. Então o menor deles é quanto? É o 40. O menor deles é a letra B. 40. O menor deles, 40. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, tá vendo? O CFS gosta muito disso, né? Ó, o π rádio vale 180. Então, vai ficar 16 vezes 180 sobre 9. Aí, 180 por 9 dá 20. E 2 vezes 16 dá 32. Com mais o zero, 320 graus. Letra D. 320 graus. Beleza? Vamos lá. Agora aqui. Mesma coisa? Mesma coisa. Tá vendo? Ó? CFS aqui, ó, foi CFS 2013. Tá vendo? Aqui você vê a mesma questão. Ó. Isso aqui é inerrável. Ó, o π rádio vale 180, né? Então vai ficar 7 vezes 180 sobre 30. Aí você cortou o zero com zero. Depois você cortou 18 por 3. Deu 6. 6 vezes 7, 42. 42 graus. Letra C. Isso aqui é a fase mais boba da trigonometria, né? Esse tipo de exercício. Agora aqui mudamos, ó. Cálculos trigonométricos. Ele quer a tangente de 315. Então vamos fazer aqui o ciclo da tangente, para a gente poder ver. Ó, a tangente, ó, 0, 90, 180, 270, 360, certo? Bom, a tangente é positiva nos quadrantes ímpares e negativa nos quadrantes pares. 315 está aqui, tá vendo? Então é negativo. Então vai dar menos a tangente. Agora a gente tem que fazer a redução para o primeiro quadrante. Ó, nunca faz conta com esse nem com esse. Então aqui você tem que fazer uma conta de menos. 360 menos 315. Vai dar 45. E quanto que é a tangente de 45? 1. Então dá menos 1. Pela tabelinha, né? A tabelinha. Aquela tabela do seno, cosseno e tangente, né? Deixa eu escrever ela aqui rapidinho, uma vez, aqui ó, seno, cosseno, tangente. E na verdade são duas tabelas, né? Aí aqui, ó. Aí aqui, 30, 45 e 60. Aí aqui, 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Agora inverte. Ó, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 meio. Aí aqui, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Beleza? Então, ó, a tangente 45 é 1, mas ela é negativa, porque o 315 está no quarto quadrante. Ó, os quadrantes, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, a resposta é letra B, menos 1. Cálculo bem fácil, né? Beleza, vamos lá. Agora aqui é a cotangente de 300. O que é a cotangente? A cotangente é 1 sobre tangente. Então, isso aí vai ser 1 sobre tangente de 300. Aí vai ficar 1 sobre. Agora a gente vai para lá para fazer a mesma coisa. Ó, eu estou na tangente. Então, a tangente é positiva nos quadrantes ímpares, que são primeiro e terceiro, e negativa nos quadrantes pares. Aí eu vou pegar, vou colocar aqui bonitinho, tá? Tangente de 300, 300 está aqui de novo, é negativo, vai ficar negativo. Ok. E eu tenho que fazer uma conta de menos. Nunca faz conta com esse nem com esse. Aqui eu vou fazer conta de menos. 360 menos 300 dá 60. Então, é menos a tangente de 60. Então, vai dar 1 sobre. E quanto que é a tangente de 60? Aqui, ó, tangente de 60 é raiz de 3.
Então ficou 1 sobre menos raiz de 3. O que vai acontecer? Aqui não é mais? Você pode fazer assim, ó, mais com menos dá menos. Menos 1 sobre raiz de 3. Pode ter raiz no denominador? Não. Então você vai ter que racionalizar. Aí racionaliza por raiz de 3, racionaliza por raiz de 3. Então vai dar menos raiz de 3 sobre 3. Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Porque vai dar raiz de 9 é 3, né? Ah, tá, beleza. Então ficou menos raiz de 3 sobre 3. Letra C. Menos raiz de 3 sobre 3. Beleza. Então lá. Essa é espetacular. Ó, a tangente de 15. Porque se você olha na tabela, né, você fala assim, pô, mas não tem tangente de 15. Eu vou conseguir fazer a tangente de 15 fazendo a diferença, ou de 45 menos 30, ou de 60 menos 45. Então, ó, eu vou optar aqui e fazer isso. Ó, tangente, abre parênteses, de 45 menos 30. Vai ser a tangente de 15. Aí eu estou trabalhando aqui a tangente de A menos B. O que é a tangente de A menos B? Tangente de A menos tangente de B sobre 1, aí o sinal contrário, mais tangente de A vezes tangente de B. Você vai falar para mim, pô, isso é uma fórmula? É uma fórmula. Então você pode trabalhar isso. Então o que era para ser feito aqui? Ó? Tangente de 45 menos tangente de 30 sobre 1 mais. Sempre troca o sinal. Né? Ó, aqui faz tangente de um menos tangente do outro. Sobre 1, começa com 1, troca o sinal mais e a multiplicação dos dois. Tangente de 45 vezes a tangente de 30. Certo? Então vamos lá. Tangente de 45, eu vou pegar a colinha aqui, ó. Tangente de 45 é 1, ó. 1 menos. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Vou botar assim primeiro, depois eu boto melhor aqui embaixo. Sobre 1 mais tangente de 45, que é 1, vezes a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3. Ok? Então, olha o que vai acontecer. Vamos lá, vou para cá, ó. Vou botar assim, ó. Tá assim, ó. 1 menos raiz de 3 sobre 3 sobre 1 mais raiz de 3 sobre 3. Então, aqui eu posso tirar MMC em cima e posso tirar MMC embaixo. Ó, o MMC em cima vai dar 3. Aí 3 por 1 dá 3, 3 por 3 dá 1. Vai ficar 3 vezes 1, 3, menos 1 vezes raiz de 3, certo? Aqui é a mesma coisa, o MMC vai dar 3, então aqui vai dar 3, aqui vai dar 1. Então vai ficar 3 mais 1 vezes raiz de 3, certo? Ok. Ó, aqui você vai falar para mim, eu vou fazer, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Show de bola. Só que quando você tiver essa divisão de frações assim, sabe? Se os denominadores forem iguais, você já pode cortar aqui já simplifica. Ó. Vai ficar 3 menos raiz de 3, que é o que sobrou em cima, e 3 mais raiz de 3, que é o que sobrou embaixo. Agora, a gente precisa saber fazer racionalização desse tipo. Racionalização de denominadores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo, né? Como se fosse o conjugado disso, pensando nos números complexos. Ó. Eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, trocando o sinal daqui de baixo. Ó. 3 menos raiz de 3. Coincidentemente foi o mesmo de cima, mas é trocando o sinal do de baixo, tá? Ó, em cima e embaixo eu vou multiplicar. Embaixo é um produto notável, não precisa chuveirar. Ó. 3 vezes 3, 9, mais com menos dá menos, raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Em cima eu vou ser obrigado a chuveirar, então vai ficar 3 vezes 3, 9, depois 3 vezes menos raiz de 3, menos 3 raiz de 3, menos raiz de 3 vezes 3, menos 3 raiz de 3, e menos com menos dá mais, raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Olha só, aí 9 mais 3 são 12. 12, e menos 3 raiz de 3 com menos 3 raiz de 3 dá menos 6 raiz de 3. Isso tudo sobre 9 menos 3, 6. O que eu posso fazer aqui? Eu posso abrir, ó, 12 sobre 6 menos 6 raiz de 3 sobre 6. Tá vendo que eu abri? Aí 12 por 6 dá 2, menos. E aqui corta, raiz de 3. 2 menos raiz de 3. Aí tu vai falar, pô, mas essa conta é um pouco maior, né? Realmente essa aí é um pouco maior. Essa conta
Ela vai dar uma canseirazinha para você fazer, tá? Número 11. Se A é igual a tangente de 120 e B é igual a tangente de 240. Então vamos calcular. Vamos colocar aqui a tangente, né? Para a gente poder trabalhar mais uma vez, né? Positiva nos quadrantes ímpares, negativa nos pares. 0, 90, 180, 270 e 360, tá? Então vamos lá. A igual. Tangente de 120. 120 está aqui. É negativa. Então é menos a tangente de. Nunca faz conta com esse nem com esse. Tu vai ter que fazer uma conta de menos aqui. 180 menos 120 vai dar 60. Então A vai ser menos a tangente de 60, que é a raiz de 3. Menos raiz de 3. Né? Olha lá, cadê a nossa colinha lá? Nossa colinha da tabela. Ó, tangente de 60, raiz de 3. Então menos raiz de 3. Agora a letra B. Letra B. Tangente de 240. Tá aqui. Tá vendo? Tangente de 240. 240 aqui, é positiva, então é mais a tangente de quem? 240 menos 180, ou seja, 60. Ou seja, aqui vai dar mais raiz de 3. Significa que B é igual a menos A, porque eles são simétricos. O B é igual a menos A, sim, raiz de 3 é igual a menos raiz de 3. Aí vai ficar igual, é aqui a resposta. B igual a menos A, beleza? B igual a menos A, tá ok. Ó, o valor de 2.520, cosseno de 2.520. Vamos fazer o cosseno aqui, ó, só de sacanagem. Ó, o cosseno, ele é positivo à direita e negativo à esquerda. 90, 180, 270, 360, certo? Aí olha o que vai acontecer. Quando passa de 360, você divide por 360, mas não pode cortar o zero. Você tem que dividir normal. Aí tu vai falar, pô, aqui vai dar quanto? 360 vezes 7. 7 vezes nada é nada, 7 vezes 6, 42, vão 4. 7 vezes 3, 21, com 4, 25. Caramba, deu 7 e sobrou zero. O que acontece? O cosseno de 2.520 é igual ao cosseno do resto da divisão. O resto não deu zero? Então é o cosseno de zero. Aí tu vai falar, mas e quanto que é o cosseno de zero? Aí o cosseno de zero você precisa saber a segunda tabela. Ó, seno, cosseno, tangente. Tá vendo? Seno, cosseno, tangente. Aqui são 5 colunas. 2, 3, 4, 5. Ó, 0, 90, 180, 270, 360. Aí você faz 0, 0, 0, 0, ó, V e 0, 0, 0. V em pé, V deitado, como queira. Agora tu vai ter que fazer 1 menos 1, 1 menos 1 e 1. Tá vendo? Ó, 1 menos 1, 1 menos 1 e 1. E aqui não existe e não existe. Por que não existe? Porque não existe dividir por zero. Porque a tangente é seno sobre cosseno. 1 dividido por zero não existe, menos 1 dividido por zero também não existe. Tá ok? Então, quanto que é o cosseno de zero? O cosseno de zero é 1, mano. Ó, cosseno de 0 grau dá 1. Então, a resposta é letra B. Maneirinha, né? Um arco de 1.110 graus. Pertence a que quadrante? Divide por 360, certo? Aí vai dar 3. 3 vezes 360 vai dar 1.080. Aí quando eu diminuir aqui, ó, aqui fica 0, 11. 11 tirar 8, 3, 0. Vai sobrar 30. Ou seja, significa que ele dá 3 voltas completas e para no 30 graus. E o 30 graus tem que quadrante? Primeiro. Então esse cara pertence ao primeiro quadrante. Sempre que ele quiser saber qual quadrante que pertence, você divide por 360 e vê onde que ele para. Aí você vai saber qual o quadrante, tá ok? Vamos lá. Ó, tangente de 3.480. Vamos lá, vou botar aqui já, preparando aqui a tangente, ó, mais, menos. 0, 90, 180, 270, 360, certo? Então, vamos lá. Temos que dividir 3.480 por 360. Não pode cortar o zero, como já foi falado, certo? Vou ter que abaixar tudo. Aí vai dar quanto aqui? Vou ter que abaixar, vai ter que dar o quê? 9? Deixa eu ver aqui. 9, 0, 9 vezes 6, 54.
9 vezes 3, 27, com 5, 32. É isso? 9, se vê 9, 54, 9 vezes 3, 27, com 5, 32. Então, deu 9 voltas, 3.240. Agora, vamos diminuir. Sobrou 240. Então, essa tangente é igual a tangente de 240, certo? Tangente de 240. Então, 240 está aqui. Então, é positivo, ok? Então, vai dar mais a tangente de quem? Ó? Nunca faz conta com esse nem com esse. Aí, tu vai ter que diminuir. A gente já até fez hoje. 240 menos 180 é 60. Então, mais tangente de 60. E a tangente de 60, ela é raiz de 3. Tangente de 60 é raiz de 3. Ó. Alfa. Tangente de 60, raiz de 3. Beleza. Aí, essa expressão aqui, ó, é igual, ó, 450 dividido por 360. Dá 1 vezes 360, sobra 90. Então, aqui é o seno de 90. Menos cosseno de 540. 540 dividido por 360. Dá 1, sobra 180. Cosseno de 180. Sobre o seno, vamos lá, 990 dividido por 360. Dá 2, 720. 0, 927, 9 menos 7, 2. Vai sobrar 270, o seno de 270, certo? Agora aqui está na tabela que eu acabei de colocar agora. Acabei de colocar a tabela. Ó, seno de 90. Seno de 90 é 1. Então ficou 1 menos. Cosseno de 180, menos 1. Ó, cosseno de 180 é menos 1. 1 menos menos 1 sobre o seno de 270. E o seno de 270 também é menos 1. Tá vendo? Menos 1. Ó, estou substituindo. Então aqui ficou 1 mais 1, que ficou 2, sobre menos 1. Ou seja, mais com menos dá menos, 2 por 1, 2. Ou seja, letra E, menos 2. Beleza? Vamos lá, 16? Ó, seno de x, x é um ângulo, né? O seno de x é um meio. E o x está entre 0 e 360, porque 2π é 360. Ou seja, ele está na primeira volta toda, né? Ele quer saber quais são os possíveis valores de x. Qual é o conjunto de solução dessa história. Bom, vamos lá. O seno está dando positivo, né? Vamos colocar aqui a bola do seno. Ó, o seno, ele é positivo aqui em cima. Tá vendo? Então, tem um cara aqui, do primeiro quadrante, que é o 30, porque o seno de 30 é um meio. Uma resposta já é o 30. E tem um cara aqui correspondente ao 30, aqui, ó, no segundo quadrante, porque ele também é positivo. Aí, como é que a gente faz para descobrir quem é esse cara? Faz 180, porque essa abertura aqui não vale 30, então ela também vale 30 aqui. Aí tu faz 180 menos 30, chega no 150. Então, o conjunto de solução, olha só como é que é ser rápido. O conjunto de solução já é 30 e 150. Acabou. Porque são os dois valores que dão um meio positivo, né? O 30 e o 150. Beleza. Aí agora aqui, ó, agora tem que transformar para radianos. O 30 é π sobre 6. E o 150, ele é, ó, porque 180 por 6 dá 30, tá? E o 150 é 5 vezes 30, ou seja, 5π sobre 6. Só transformar, né? Só fazer aquela transformação, 150, cola o π, bota sobre 180. Corta o 0, aí simplifica por 3. Aí simplificou por 3, vai dar 5π sobre 6. Então, a resposta aqui é a letra B. Ó. π sobre 6 e 5π sobre 6. Tá joia? Beleza, vamos lá. Agora, aqui na 17, aqui nessa sequência, nós temos uns simplifiques, né? Vamos lá. O que é isso? O que você está querendo dizer? Vamos lá. Ó, aqui eu tenho seno ao quadrado de x sobre... Essa história aqui, ó, é a relação fundamental. A relação fundamental é 1 em 3. Ó, eu tenho seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Eu tenho seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. E eu tenho cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Certo? São 3
situações. Então, esse 1 menos cosseno ao quadrado de x nada mais é que quem? O próprio seno ao quadrado de x. Aí tu vai cortar um com o outro, vai dar quanto? 1. Cortando duas coisas iguais, né? Dá 1. Essa aqui já é mais maneira. Por quê? Porque essa, olha o que eu vou fazer. Repete o seno ao quadrado de x mais. Isso aqui é um produto notável. Então, ó, quadrado do primeiro, 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 cosseno x. Porque 2 vezes 1, 2 vezes cosseno x, 2 cosseno x. Mais o quadrado do segundo, cosseno ao quadrado de x. Certo? Aí, olha o objetivo dessa questão. Você tem que saber que esse cara mais esse dá 1, que é a relação fundamental. Aí ficou 1 mais 1, ou seja, 2. 2 mais 2 cosseno x. Aí agora, para você conseguir marcar a resposta é B. Para marcar a letra B, você só precisa botar o 2 em evidência. 2 em evidência, que multiplica 1, porque 2 vezes 1, 2, mais cosseno x. Ou seja, essa é a resposta a ser marcada. Letra B. Beleza? Tá, beleza. Vamos tirar mais um caderninho daqui. Vamos lá. Agora aqui, a expressão tal é idêntica a... Isso aí é um produto notável. Ó, o primeiro é igual ao primeiro, o segundo é igual ao segundo e os sinais são diferentes. Então, ó, 1 vezes 1, 1, menos com mais dá menos, seno x vezes seno x, seno ao quadrado de x. E 1 menos seno ao quadrado de x corresponde a cosseno ao quadrado de x. Pelo que eu acabei de escrever lá no outro caderninho, aquela relação fundamental, que é 1 em 3. Simplificando essa expressão, tá bom, vamos lá. Então, ó, tangente. Tangente é seno de x sobre cosseno de x. Mais a cotangente é cosseno de x sobre seno de x. A cossecante é 1 sobre seno de x. Primeira parte, só substituir. Aí agora aqui eu vou tirar o MMC. O MMC entre seno e cosseno é a multiplicação dos dois. Seno vezes cosseno ou cosseno vezes seno. Agora aqui é só trocar, ó. Embaixo do cosseno tu bota o seno e embaixo do seno tu bota o cosseno e multiplica lá em cima. Vai surgir a relação fundamental, ó. Seno vezes seno vai dar seno ao quadrado de x, mais cosseno vezes cosseno vai dar cosseno ao quadrado de x, certo? Sobre 1 sobre seno de x. Ok? Então, o que vai acontecer? Aqui está dando 1 sobre seno de x vezes cosseno de x, porque isso aqui é a relação fundamental, sobre 1 sobre seno de x. Agora, a gente pode repetir a primeira, porque isso aqui é divisão de frações, repete a primeira, que é 1 sobre seno x vezes cosseno x, e multiplica pelo inverso da segunda, que é seno de x sobre 1. Aí eu cortei o seno com seno. Bom, em cima sobrou 1. E cosseno x vezes 1, cosseno x. E 1 sobre cosseno x equivale a quem? Equivale a secante de x. É uma fórmula? É. Secante de x é 1 sobre cosseno de x. Então a resposta aqui é a letra C. 1 sobre cosseno x é a secante. A cossecante é 1 sobre seno. Beleza. Vamos lá. Simplificando. Tá, vamos lá. Ó, olha só. 1 mais cotangente ao quadrado de x vai ser cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. E o que é 1 menos cosseno ao quadrado de x? Seno ao quadrado de x. Essa questão ela é bem interessante. Por quê? Porque você não pode se precipitar e querer cortar aqui. Porque aqui é mais, mano. Então você primeiro tem que tirar o MMC aqui, ó. Você primeiro teria que tirar o MMC para depois cortar. Ó, o MMC vai dar seno ao quadrado de x. Agora você já vai poder cortar na próxima linha, ó. Aí aqui você vai ter que inverter, né? Aqui bota seno ao quadrado de x e aqui bota 1. Então, seno ao quadrado de x mais 1 vezes cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. Porque isso vale 1. Aí você vai cortar isso com isso. Isso aqui não vale 1? Então vai dar 1, porque quando corta dá 1. 1 vezes 1, 1. Interessante essa. Maneirinha, podemos dizer assim.
Mais uma parecida com uma outra anterior. Ó, isso é um produto notável. O primeiro é igual ao primeiro, o segundo é igual ao segundo, os sinais são diferentes. Então, 1 vezes 1, 1, menos com mais dá menos, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. E 1 menos cosseno ao quadrado de x, nada mais é o que? Seno ao quadrado de x. Letra C. Seno ao quadrado de x. Beleza, vamos lá. E, ó, simplificando a expressão, isso é grande. Então, vamos lá, olha só. Repete o seno de x, já repete voando. Tangente é seno de x sobre cosseno de x. Cossecante é 1 sobre seno de x. Ok? Depois, cosseno x vezes a cotangente, que é cosseno sobre seno, vezes a secante, que é 1 sobre cosseno de x. Beleza? Agora aqui, ó. Aqui a gente pode cortar esse com esse, pode cortar esse com esse. Beleza. O que nós sobramos? Em cima sobrou seno de x sobre cosseno de x. Embaixo sobrou cosseno de x sobre seno de x. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ó, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Seno vezes seno vai dar seno ao quadrado de x. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Seno sobre cosseno é a tangente. Então, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado vai dar o quê? Tangente ao quadrado de x. Letra E. Vamos que vamos. Eita ferro. Aqui é a fase chata, né? Da folha. Só questão chata. Vamos lá. Secante. Secante é 1 sobre cosseno de x menos cosseno de x. Vezes. Cossecante. Cossecante é 1 sobre seno menos seno de x. Aqui, tangente é seno sobre cosseno, mais a cotangente é cosseno sobre seno. Sempre procura fazer isso. Agora tem que tirar MMC dessa galera toda. Ó, bota sobre 1, tira MMC aqui. Vamos lá, parêntese por parêntese. Então aqui vai dar cosseno x. Aí aqui bota 1 e lá bota cosseno x. Só inverter, né? 1 vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x. Depois, aqui a mesma coisa. Bota sobre 1. O MMC vai dar seno de x. Aqui fica 1, aqui fica seno x. 1 vezes 1 menos seno vezes seno, seno ao quadrado de x. E por fim, aqui o MMC é seno vezes cosseno. Aí você vai só inverter. Para aqui vai vir o seno e para aqui vai vir o cosseno. Seno vezes seno, ó, seno ao quadrado de x, mais cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x, certo? Então vai ficar E igual. Aí vamos lá. Aqui, o 1 menos cosseno ao quadrado de x é seno ao quadrado de x. Aqui, o 1 menos seno ao quadrado de x é o cosseno ao quadrado de x. E aqui é o seno x. Aqui é 1 sobre seno x vezes cosseno x. É o que nós temos aí. E aqui vai cortar tudo, né? Porque olha só, o seno, ó, seno vezes seno dá seno ao quadrado de x. Então eu posso cortar esse com aquele lá de cima. Cosseno vezes cosseno vai dar o cosseno ao quadrado de x. Corta, corta, corta. Ou seja, é aquela questão que você fala, nossa, fiz isso tudo para dar 1. Exatamente. Fez mesmo. Faz parte das simplificações da trigonometria, né? Aqui, ó, secante de x. Quem é a secante de x? 1 sobre cosseno de x, vezes cosseno de x. Essa é para distrair, né? Aí tu corta, corta, dá 1. Aí tu fala, Jesus, beleza. Isso aí dificilmente vai cair em qualquer concurso, né? Mais para prova de escola. Vamos lá, tangente. Tangente é seno sobre cosseno, vezes o próprio cosseno, vezes a cossecante, que é 1 sobre seno de x, né? Aí tu corta esse com esse, corta esse com esse. Quanto que deu? 1. Festa no AP, né? Isso daí é aquela que quando o cara erra, se o cara erra isso daí na prova, aí sem condições, infelizmente. Não tem como. Fica bem complicado, tá? Aqui, simplificando, vamos lá. Bom, esse cotangente ao quadrado de x, ele é cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x, mais 1. Não precisa nem botar esse parênteses, né? Tô botando parênteses igual maluco, mas tá tranquilo. Vamos lá, MMC.
Bom, o MMC vai dar seno ao quadrado de x. Ok. Então, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar seno ao quadrado de x. Ok. Então, vai ficar 1 vezes cosseno ao quadrado de x, mais seno ao quadrado de x vezes 1, seno ao quadrado de x, que a gente já sabe que em cima vai dar 1. Então, ficou 1 sobre seno ao quadrado de x. Aí é aquela história, né? Se 1 sobre seno é a cossecante, 1 sobre seno ao quadrado é a cossecante ao quadrado de x. Ó, repetindo, 1 sobre seno é a cossecante, né? É isso aqui, ó. 1 sobre seno de x é a cossecante de x. Então, se tiver ao quadrado aqui, vai ficar ao quadrado lá, ó, naturalmente. 1 sobre seno ao quadrado de x, cossecante ao quadrado de x, beleza? Deixa eu marcar aqui, né? Beleza. Vamos lá. Agora aqui, nós vamos trabalhar aquela tabela, né? Tá aqui, ó, no outro caderninho, para não precisar escrever, aqui, ó, olha ela aqui, ó, vou botar ela aqui, ó, de onda, para a gente poder ver que quando você desenha essa tabela, você faz mais rápido, ó, y ao quadrado vezes cosseno de 180, menos 1. Aí depois, menos xy vezes seno de 270, também é menos 1. Mais y ao quadrado vezes o seno de 90. O seno de 90 é 1. Tá vendo? Seno de 90 é 1. Sobre x ao quadrado vezes cosseno de 0 também é 1. Ok, então vamos lá. Então aqui vai dar menos y ao quadrado. Aqui vai dar, ó, essa multiplicação vai dar mais xy. Aqui vai dar mais y ao quadrado. Sobre x ao quadrado. Esse cara corta com esse. Então o que que sobrou? Sobrou x ao quadrado, xy em cima, sobre x ao quadrado. O x ao quadrado é x vezes x. Ó, o x ao quadrado é x vezes x. Então, corta um x com x, sobrou o quê? Y sobre x. Y sobre x, letra A. Y sobre x. Então, essa tabelinha, ó, ela é importantíssima, tá, gente? Vamos lá. Mais uma, 29. Ó, secante de y. Quem é secante de y? É 1 sobre o cosseno de y. E a cossecante de y é 1 sobre seno de y. Olha o que a questão quer. Aí vai ficar 1 sobre o cosseno de y é n, sobre 1 sobre seno de y, que é m, de Maria. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ó. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí tá, não vai querer cortar 1 com 1, né? Aí é palhaçada. Vai ficar m em cima e n embaixo. Ou seja, m sobre n. Letra D de dado. M sobre n. Beleza? Vamos lá. Agora essa aí, ó. Vamos lá, vai dar um pouquinho de trabalho? Sim, ó. Secante de x é 1 sobre... A secante é 1 sobre cosseno, né? Menos o próprio cosseno. A cossecante é 1 sobre seno, menos o próprio seno. Agora, MMC em cima, MMC embaixo. Em cima o MMC vai dar cosseno de x, então aqui é só inverter os caras. 1 menos cosseno ao quadrado de x. Aqui o MMC vai dar seno de x e é só inverter os caras. 1 aqui, seno de x aqui. 1 vezes 1 menos seno ao quadrado de x. Conclusão. Aqui, o 1 menos cosseno ao quadrado de x é o seno ao quadrado de x, sobre cosseno x. 1 menos seno ao quadrado de x é o cosseno ao quadrado de x, sobre seno x. Agora aqui eu tenho que repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então vamos lá. Repete a primeira, que é seno ao quadrado de x sobre cosseno x, e repete a primeira, multiplica pelo inverso. Aí vai ficar seno x sobre cosseno ao quadrado de x. Aqui em cima vai dar seno ao cubo de x, porque aqui é como se fosse 1, repete a base, somos expoentes. E aqui também vai dar cosseno ao cubo de x. Ou seja, seno de x sobre cosseno de x não é a tangente? Então, aqui vai dar diretamente tangente ao cubo de x, automaticamente. Seno sobre cosseno é a tangente, ó. Tangente ao cubo de x. Letra D. Vamos lá. Se x é um arco do primeiro quadrante com seno de x igual a A e cosseno de x igual a B. Então, vamos lá. Y é igual, vamos lá. Aqui em cima é como se fosse A vezes B.
A tangente é seno sobre cosseno. Ó, a tangente de x é seno sobre cosseno. Então, vai ficar A sobre B, vezes. Agora, a gente tem que calcular essa historinha aqui. Aqui, o cosseno de A mais B. Ó, cosseno de A mais B é cossa A, cossa B, senta A, senta B. Com sinal o quê? Trocado. Cossa, cossa, senta, senta. Então, ó, cosseno de π mais x é cossa π, cossa x. Ó. Aí depois troca o sinal, que é menos, senta π, senta x. Olha que parada doida. Aí o cosseno de π é o cosseno de 180, porque o π é 180 aqui, ó. O cosseno de 180, ele é menos 1. Então, olha só, aqui vai dar menos 1 vezes o cosseno de x, que é b, menos o seno de π, é o seno de 180. Ó, o seno de 180 é zero, tá vendo? O seno de 180 é zero. Então, vai ficar 0 vezes o seno de x, que é a. 0 vezes a vai dar 0. Isso aqui esquece. Então, aqui vai dar menos b. Ó, essa história aqui deu menos b. Ó, botei o menos b aqui, certo? Botei o menos b. Então, se eu quiser cortar esse b com esse b, eu posso. Então, ó, só para dar uma parcial, ficou a vezes b sobre menos a. Tá vendo? Aí, se eu cortar o a com a, sim. Aí, aqui embaixo é como se ficasse menos 1. Então, ficou b sobre menos 1. Mais com menos dá menos, b por 1, b. Ou seja, deu menos b. E a 32, olha, 32. 32 é bem idiota, né? Porque aqui ele está querendo que eu saiba o valor disso. Vai dar 2 isso. Por quê? Porque é só botar o 2 em evidência. Se eu botar o 2 em evidência, vai ficar 2 em evidência, que multiplica seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Ou seja, vai dar 2 vezes. Isso aqui não é a relação fundamental, que dá 1? 2 vezes 1, 2. Letra C. Tchu. Belezinha? Vamos lá, 33. Seja A igual a tal, 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 com tangente de x diferente de zero, né? Porque dividir por zero é impossível, né? Então, ele só está especificando aqui que a tangente de x tem que ser diferente de zero. Mas isso aí não serve para nada. Ele quer saber o valor de A. Aí você vai pegar lá, ó, A, olha a questão. Seno x, repete. Secante de x é 1 sobre cosseno de x. E a tangente é seno de x sobre cosseno de x. Ou seja, vai dar 1. Porque, olha só, vai ficar seno x sobre cosseno x, porque está multiplicando por 1, né? Aqui é como se fosse 1 aqui, ó. E embaixo você vai ter a mesma coisa. Sempre que você estiver dividindo coisas iguais, dá 1. Ó, pum, pum. Letra D. Estão bem simples, né? Bem suave. Aí aqui, ó. Seja um seno de x 3/5, cosseno de x 4/5 e seno de 2x vai dar a sobre b. Se a sobre b é uma fração irredutível, então b menos a é igual a. O que você vai ter que fazer? Tu vai ter que fazer o seno de 2x, cara. Ó, o seno de 2x, ele é 2 vezes seno x cosseno x. Então, vamos lá. Seno de 2x, 2 vezes o seno x, que é 3/5, vezes o cosseno x, que é 4/5. Ou seja, o seno de 2x vai ser 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24, sobre 5 vezes 5, 25. E o seno de 2x ele não é igual a a sobre b? Significa que o a é 24 e o b é 25. Ou seja, se ele quer b menos a, ele vai pedir 25 menos 24. Ou seja, 1 alfa. Essa outra também é maneira. Ó o que ele diz. Tangente de x é igual a 1 sobre t. Certo? Se seno de x é u, uma maneira de expressar o valor de cosseno de x é... Bom, aqui eu tenho que substituir pela fórmula. A tangente é seno de x sobre cosseno de x, que é igual a 1 sobre t. Certo? Aí no lugar do seno de x eu vou botar u. Ó, vou para cá. Vai ficar u sobre cosseno de x é igual a 1 sobre t. Agora eu vou multiplicar cruzado.
cosseno de x vezes 1 dá cosseno de x. U vezes t, U vezes t. Então, uma maneira de expressar o valor de cosseno de x é U vezes t. Letra C. Questão boba também, ó, cálculo pequeno. Aqui, duas questões em sequência para brincar da história do seno de A mais B, né? Porque o seno de A mais B, ó, o que é o seno de A mais B? É a história do minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, certo? E o sinal é o mesmo, é uma fórmula, tá? Tem esse macetinho, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Aí você vai pegar e vai substituir, ó, seno de A mais B é igual, seno de A é x, cosseno de B é w, mais o seno de B, que é z, vezes o cosseno de A, que é y. Então ficou o quê? Ficou xw, ó, xw, mais z vezes y é a mesma coisa que y vezes z, ou seja, letra A, alfa. Beleza. Aqui a mesma coisa, ó, seno de x mais y, seno de x mais y, seno x cosseno y, mais seno y cosseno x. Só que aqui, ó, ele já me deu, ó, o seno x cosseno y é 4 sobre 13, mais o seno y cosseno x é 36 sobre 65. Aí aqui eu vou ter que tirar MMC. O MMC entre 13 e 65 vai dar o próprio 65, eles são múltiplos. Aí 65 por 13 dá 5, e 65 por 65 dá 1. 5 vezes 4, 20, mais 1 vezes 36, 36. Ou seja, 56 sobre 65. Letra A. Aqui, ó. Aqui a relação fundamental que a gente já viu antes, só que aqui eu vou ensinar um voodoo. Teve até gente que comentou num outro vídeo, né, a respeito disso, ó. X é um arco do primeiro quadrante, positivo. Seno de x é 0,6. Olha só, o seno de x é 6 décimos, que se eu simplificar por 2, eu vou chegar a seno de x é igual a 3 quintos. Ele quer a tangente. Ó. O que é a tangente? A tangente, nada mais, nada menos, é seno sobre cosseno. Então você vai estar falando, deve estar se questionando. Bom, se eu tenho seno, se eu achar o cosseno, eu vou achar a tangente. Então, olha só. Quando você tem o seno e quer o cosseno, você faz esse voodoozinho, ó. Raiz de d ao quadrado menos n ao quadrado sobre d. D é denominador e n é numerador. Então, olha que coisa interessante. Ó, denominador, 5 ao quadrado, menos o numerador, que é 3 ao quadrado, sobre o denominador, que é 5. Então, o cosseno de x vai ser raiz de 25 menos 9 sobre 5. Então, o cosseno de x vai ser raiz de 16 sobre 5. Ou seja, vai ser 4 quintos, positivo. Por quê? Porque é o primeiro quadrante. O primeiro quadrante todo mundo é positivo. Agora, eu vou partir para achar a tangente. Ó, tangente de x é o seno, que é 3 quintos, sobre o cosseno, que é 4 quintos. Sempre lembrando, se os denominadores forem iguais, já pode cortar. Então, você vai ter 3 quartos. E se você dividir 3 por 4, dá 0,75. É só isso que era para fazer, mais nada. Então, vamos trabalhar. Esse voodoo você usa se você tiver o seno e quiser o cosseno, ou vice-versa, né? Eu até brinco, ou versa-vice. Tem o cosseno que é o seno. Olha que coisa legal. Ó, só tem que se preocupar com o quadrante, tá, gente? Ó, aqui, ó. Questão idêntica. Ó, seno de x é 1/3. Ele me deu o seno. Só que agora, ó, 180 por 2 dá 90 e o π é o próprio 180. Ou seja, agora nós estamos no segundo quadrante, tá? Segundo quadrante. Então, ó, por exemplo, ó, quando eu for achar o cosseno, ó, que eu vou ter que achar o cosseno agora. O cosseno é positivo à direita e negativo à esquerda. Então, 0, 90, 180. Ou seja, o cosseno, ele é negativo no segundo quadrante. Então, já sei que é menos. Tá, então vai ficar cosseno x é igual menos, porque eu já sei que ele é menos, raiz
de d ao quadrado menos n ao quadrado sobre d. Olha só. Então vai ficar cosseno x é igual a menos 3 ao quadrado 9, menos 1 ao quadrado 1, sobre o denominador que é 3. Então vai ficar cosseno x é igual a menos raiz de 8 sobre 3, certo? Menos raiz de 8 sobre 3. Aí você vai falar, pô, mas o raiz de 8 a gente vai fatorar, porque o raiz de 8, ele vai ficar 2 elevado a 2 vezes 2, ó, o 8. 2, 4, 2, 2, 2, 1. Ou seja, como é raiz quadrada, bota 2 ao quadrado vezes 2. Para quê? Para você cortar e esse cara sair. Então, o cosseno de x vai ser menos, esse 2 sai, menos 2 raiz de 2 sobre 3. Esse é o cosseno. E agora, finalmente, eu vou para achar a tangente. A tangente não é seno sobre cosseno? Ó, seno sobre cosseno. Ah, o denominador é igual, corta. Então, a tangente de x, ó, mais com menos dá menos. Vai ficar, bota, 1 sobre 2 raiz de 2. Só que aí você vai ter que precisar racionalizar, né? Você vai precisar racionalizar esses caras. Ah, então vamos racionalizar. Racionalizar por raiz de 2, né? Não pode ter raiz no denominador. Tem que multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Então, a tangente de x vai ser menos raiz de 2 sobre 2 vezes 2, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. E 2 vezes 2 são 4. Olha quanto que deu a tangente. Menos raiz de 2 sobre 4. Letra A. Maneirinha essa, né? Aqui, ó. Mais uma. Ó. Seno de x é 1/2. Ele disse que seno de x é 1/2. Aqui nós estamos no primeiro quadrante. 180 por 2 dá 90. Tá? Ele quer o seno de 2x. O que é o seno de 2x? 2 vezes seno x vezes cosseno x. Então, o seno de 2x é 2 vezes o seno x que ele me deu, que é 1/2, vezes. Agora você precisa do cosseno. Então, você vai fazer o quê? Voodoo. Cosseno x é igual a raiz de d ao quadrado menos n ao quadrado sobre d. Então, cosseno x vai ser raiz, o denominador é 2, 2 elevado a 2, 4, menos o numerador é 1, 1 ao quadrado 1, sobre o próprio denominador que é 2. Aí, tu vai falar para mim, vai dar raiz de 3 sobre 2. Cosseno de x é raiz de 3 sobre 2. Agora, tu vai substituir aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 2x, ó, como é multiplicação, pode cancelar. Então, 1 vezes raiz de 3, e embaixo sobrou 2. Seno de 2x vai dar raiz de 3 sobre 2. Letra C. Ó, essa já é diferente. Essa é bem diferente. Porque essa quer descobrir o x, ó, a soma dos possíveis valores para x. Certo? Ó, o seno de x é raiz de 3 sobre 2. Tá vendo que o seno está dando positivo. Seno é raiz de 3 sobre 2. E aqui está na primeira volta, que vai do 0 até o 360. Então, se a gente faz a bola do seno, ó, vou fazer a bola do seno aqui. Ó, bola do seno. O seno é positivo em cima e negativo embaixo. Ou seja, tem dois lugares que o seno vai dar positivo. Aqui e aqui, né? Bom, aí pensando naquela tabelinha, o seno de quanto que é a raiz de 3 sobre 2? Aí tu vai falar, pô, o seno de 60. Então, 60 graus já é uma resposta, porque o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Agora, tu tem que descobrir quem é o parente do 60 aqui, que aqui ele também é positivo. Então, ó, 180 menos 60 dá 120. Então, o seno de 120 também é raiz de 3 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 120 também é raiz de 3 sobre 2. Que ele é o correspondente ao 60 aqui, onde ele é positivo. Então, se eu fosse fazer o conjunto de solução, se fosse uma equação, seria 60 e 120. Só que ele quer a soma dos possíveis valores para x. A soma é 180 graus. Só que essa soma está em radianos. E 180 graus equivale ao quê? A π rádio. Então, a resposta era só π. Aqui, ó. Letra B. É a soma dos possíveis valores para x. Beleza. Mais uma vez o primeiro quadrante, né?
de 0, ó, 180 por 2, 90. Primeiro quadrante, todo mundo é positivo, graças a Deus. Então, ele me deu o seno de x, que é 2/3, e ele quer o seno de 2x, que é 2 vezes seno x vezes cosseno x. Então, o seno de 2x é 2 vezes 2/3 vezes. Agora eu quero o cosseno. Então, vamos fazer o voodoo. Raiz de d ao quadrado menos n ao quadrado sobre d. Então, o cosseno x vai ser raiz de 3 ao quadrado, 9, menos 2 elevado a 2, 4, sobre o denominador, que é 3. Então, o cosseno de x vai ser raiz de 5 sobre 3. Aí você joga o raiz de 5 sobre 3 aqui. Agora é só fazer a multiplicação. Ó, 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 4 raiz de 5 em cima e 3 vezes 3, 9. 4 raiz de 5 sobre 9. Letra C. Certo? Vamos lá. Aqui, mais uma vez, ó. Aqui ele me deu o cosseno, ó. Cosseno de x é 5 sobre 13, certo? E ele quer o seno. Me deu o cosseno e quer o seno. Bom, aqui, ó, 180 por 2 dá 90. 390 dá 270. Então, tá indo do 270 até o 360. Ou seja, o quarto quadrante, né? Ó, ele quer o seno. Vamos ver o seno aqui, ó. Seno. O seno é positivo em cima e negativo embaixo. De 270 a 360, nós estamos aqui, ó, no quarto quadrante, cujo valor é negativo. Ou seja, vai dar negativo. Essa é a verdade. Então, vamos lá, vamos achar o seno. Ó, eu tenho o cosseno e quero o seno. Eu já sei que vai dar negativo. Isso é fato. Vai dar negativo. Menos raiz de d ao quadrado menos n ao quadrado sobre d. Esse voodoo você usa tendo cosseno e querendo seno, ou tendo seno e querendo cosseno. Sempre assim. Aí vai ficar menos raiz. O denominador, que é 13 ao quadrado, menos o numerador, que é 5 ao quadrado, sobre o denominador, que é 13. Então, o seno de x vai ser menos. Aqui vai dar 169, que é 13 vezes 13, menos 25, que é 5 vezes 5, sobre 13. Então, o seno de x vai dar menos raiz de 144 sobre 13, ou seja, menos 12 13avos, que a raiz de 144 é 12. Então, vai dar menos 12 13avos. Letra B de bola. Menos 12 13avos. Ok. Vamos lá. Ó, mesma coisa. Ele me deu o seno de x, que é 3/5, e quer o cosseno de x. Vamos ver qual é o quadrante. Ó, 180 por 2 dá 90. Então, tá indo do 90 até o 180. Vamos botar o cosseno aqui, ó, pra gente ver. Ó, cosseno, positivo à direita, negativo à esquerda. 0, 90, 180, 270, 360. Beleza? Então, de 90 a 180, que é aqui, ó, ele é negativo. Então, vai ficar negativo, raiz, né, de d ao quadrado menos n ao quadrado sobre d, voodoozinho. Aí vai ficar menos raiz. 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9. E o denominador é 5. Então, vai ficar cosseno x igual a menos raiz de 16 sobre 5. Ou seja, cosseno x é igual a menos 4/5. Menos 4/5. Letra B. Menos 4/5. Beleza. Vamos lá. 45. 45. Se seno de x é igual a 1/2. Seno de x é igual a 1/2. E cosseno de x é maior que zero, ou seja, é positivo. Se ele é maior que zero, ele é positivo. Ele quer raiz de 3 vezes cosseno x. Ou seja, eu tenho que fazer o voodoo aqui, né? Ó, cosseno x, já sei que é positivo. Vai ficar raiz de d ao quadrado, que é 4, menos 1 ao quadrado, que é 1, sobre 2. Então, cosseno x é raiz de 3 sobre 2. Aí, então, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3, não precisa botar raiz de 9. Não precisa. É só botar 3. Então, vai dar 3/2. Isso é a resposta. 3/2. Letra
D de dado. Beleza? Vamos lá, 46. Ó, olha só. Ele disse que seno de x é raiz de 3 sobre 6. Estou colocando na formatação melhor. Bom, aqui já é de Deus, que é o primeiro quadrante. Ele quer o cosseno de 2x, que é uma fórmula. É cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Certo? Esse é o cosseno de 2x. Então, eu preciso do cosseno. Então, vamos lá. Cosseno de x é igual a raiz de d ao quadrado menos n ao quadrado sobre d. Eu preciso do cosseno para tacar ali. Ó, aqui está esperando. Eu só tenho seno. Eu preciso do cosseno. Para fazer o cosseno, eu vou ter que fazer o voodoo. Raiz de denominador, que é 6 ao quadrado, menos numerador, que é raiz de 3 ao quadrado, sobre o denominador, que é 6. Então, cosseno x é igual a raiz de 36 menos, corta aqui, 3 sobre 6. Então, o cosseno x vai ser raiz de 33 sobre 6, certo? Ficou assim. Aí, eu vou levar para cá, ó, raiz de 33 sobre 6 elevado ao quadrado, menos o seno, que é raiz de 3 sobre 6, ambos elevados ao quadrado. Aí eu vou fazer cosseno de 2x é igual. Em cima eu vou cortar, vai dar 33. Só não posso esquecer de fazer embaixo. 6 ao quadrado, 36. Menos. Em cima eu vou cortar, vai dar 3. 6 ao quadrado dá 36. Quando você está somando ou diminuindo frações cujo denominador seja igual, repete o denominador e diminui em cima. 33 menos 3, 30. Aí você simplifica por 6, simplifica por 6. Ou seja, você vai encontrar 5 sextos. Letra C. 5 sextos. Beleza. Vamos lá. Ó. Cosseno de x é igual a 2 terços. O seno é maior que zero, ou seja, o seno é positivo. Ele quer o seno de 2x, que é 2 vezes seno x vezes cosseno x. Então, o seno de 2x é 2 vezes. Seno x eu não sei, cosseno x eu tenho, 2 terços. Então, tu vai ter que fazer o quê? O seno. Aí, para tu fazer o seno, tu vai fazer o quê? Voodoo. Ele é positivo, porque ele disse para mim que o seno é maior que zero. Raiz de denominador ao quadrado, que é 9, menos numerador ao quadrado, que é 4, sobre o próprio denominador, que é 3. Vai dar raiz de 5 sobre 3. Aí tu vai falar, a gente já fez uma bem parecida com essa, se não for igual. É porque às vezes as questões mudam praticamente nada. Então aqui vai dar 2 vezes 2, 4, 4 raiz de 5 sobre 3 vezes 3, 9. A gente já fez uma dessa. Só que se você for ver, às vezes a questão, ela mudou um detalhezinho para lá ou para cá, né? Essa é a resposta. E essa é a fórmula que é muito usada, né? Ó, seja x um arco do terceiro quadrante, tal que seno de x é igual a menos 1 terço. Ele quer o valor do cosseno de x. Vamos ver o cosseno aqui? Ó, o cosseno é positivo à direita e negativo à esquerda. 0, 90, 180, 270, 360. O terceiro quadrante é esse aqui, ó. Porque os quadrantes são assim, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ou seja, o cosseno é negativo. Tá vendo? Ele é negativo. Não é essa nem essa. O cosseno é negativo. Já sei que o cosseno de x é negativo. Agora é só fazer o voodoo. Raiz de d ao quadrado menos n ao quadrado sobre o denominador. Ó. Raiz menos, que eu sei que ele é negativo, 3 ao quadrado 9, 1 ao quadrado 1, sobre o denominador, que é 3. Vai ficar menos raiz de 8 sobre 3. Ou seja, a gente já fez isso aí hoje, porque olha só, vai ficar menos o 8, é raiz de 2 ao quadrado vezes 2, sobre 3. Aí você vai cortar esse com esse, vai dar menos 2 raiz de 2 sobre 3. Aqui, ó. Letra A. Maneirinha, né? Agora mudou, mané. Olha a doideira. Eu tenho a cotangente ou a tangente, tá? Eu tenho a tangente ou a cotangente e eu quero qualquer coisa. Essa é muito legal, porque
Porque olha só o caminho que tu vai fazer. Aqui tem um voodoo diferente, ó. Seno x sobre cosseno x é igual a 2. Você só colocou a fórmula. Quando tá 2 aqui, é como se tivesse 2 sobre 1. Tá 2 sobre 1. Tá joia? Agora, você vai achar o seno e o cosseno. Olha bem, hein? Vou fazer com toda a calma do mundo. O que ele quer é cosseno de 2x, que é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. É o que ele quer. Tá joia? Só que aqui, ó, ele só me deu a tangente, mané. Eu não tenho ninguém. Então, primeiro passo, transformar para a fórmula. 2 sobre 1, bota sobre 1. Agora, olha o que você vai fazer. Olha só. O seno aqui não está na direção do 2? Coloca o 2 aqui. O cosseno está na direção do 1. Coloca o 1 aqui, na direção. Agora, você tem que descobrir qual vai ser o cara que você vai botar aqui embaixo. O cara que você vai botar aqui embaixo, ele é raiz de d ao quadrado mais n ao quadrado. Aí o cara vai olhar, quem não está acostumado, fala, esse cara é doido. 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Raiz de 5. Então, esse raiz de 5, ele entra aqui e entra aqui. Não precisa racionalizar. Não precisa racionalizar. Aqui não precisa, porque tu vai ter que jogar lá. Se você racionalizar aqui, tu tá perdendo tempo. Ó, olha o que vai acontecer. 1 sobre raiz de 5 ao quadrado menos 2 sobre raiz de 5 ao quadrado. Então, o cosseno de 2x vai ser 1 ao quadrado dá 1. Raiz de 5 ao quadrado vai cortar, vai dar 5. Menos 2 elevado a 2 dá 4. Raiz de 5 ao quadrado vai cortar, vai sobrar 5. Ou seja, cosseno de 2x vai ser menos 3 quintos. Gostou dessa? Muito bacana. Muito bacana mesmo. Só que tem mais, ó. Aqui, ó. CFS 2014. Olha que maneira. Ó, o X é um arco do terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Ele quer saber o seno, mas ele me deu a tangente, ó. Aí você vai lá inocentemente. Tangente de X é 2/3. A tangente é seno sobre cosseno, que é igual a 2/3. Aqui você chegou à parte importante, que é quando você tem a tangente, né? Conforme foi a questão anterior. Aí, ó, ele quer o seno. Ó, para você já ver, ó, tem toda a pinta de que o sinal é negativo, porque o terceiro quadrante realmente é. Aqui, ó o seno. Positivo em cima e negativo embaixo. 0, 90, 180, 270, 360. Ou seja, no terceiro quadrante, o seno é negativo e o cosseno também é negativo. Ambos são negativos, né? Tá tranquilo. Mas eu não quero o seno. Se eu quisesse achar os dois, ó, porque eu posso achar os dois, ó, seno x, cosseno x. Olha só, ó, ambos são negativos, negativo e negativo, porque o cosseno também é negativo no terceiro quadrante. O seno está para 2, o cosseno está para 3. E agora embaixo é raiz de d ao quadrado mais n ao quadrado. Aí aqui vai ficar 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 9 mais 4, ou seja, raiz de 13. Você vai botar raiz de 13 e raiz de 13. Aqui você vai ter que racionalizar, porque ele quer o seno, ó. Então você vai racionalizar por raiz de 13 e por raiz de 13. Ou seja, o seno vai dar negativo, em cima vai dar 2 raiz de 13, e embaixo raiz de 13 vezes raiz de 13, 13. Olha que legal. Seno de x, menos 2 raiz de 13 sobre 13. Letra Charlie. C, muito boa. Mais uma. Tangente de x é igual a 3/4. Vamos lá. Π é 180 aqui para saber o quadrante. E aqui é 270. Ou seja, é o terceiro quadrante de novo. Ele quer o seno. Vamos botar o seno aqui. Pá. A gente acabou de fazer, né? Fala, pô, a gente fez agora, é negativo. Terceiro quadrante. Aqui, ó. Positivo em cima, negativo embaixo. Então, o terceiro quadrante é negativo. Já sei que vai dar menos. Aí, aqui tem até duas respostas iguais, ó, que eu nem corrigi. Que eu tinha feito com a turma da ESA, aí eu acabei não corrigindo. Mas vamos lá.
Provavelmente no PDF vai estar corrigido. Vamos lá, tangente. Tangente é seno sobre cosseno, 3/4, certo? Quero achar o seno, quero achar o cosseno. Eu posso achar os dois. Aí, ambos são negativos no terceiro quadrante, tá? Deixa eu só confirmar aqui para vocês, ó. Porque o cosseno, ele é positivo à direita e negativo à esquerda, ou seja, no terceiro quadrante, o cosseno também é negativo. Então, aqui é negativo e aqui é negativo. Aí, aqui, o seno está para 3 e o cosseno está para 4. E o denominador que você vai botar aqui embaixo é raiz de d ao quadrado mais n ao quadrado. É diferente daquele, né? Aí vai ficar 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou seja, raiz de 16 mais 9 é raiz de 25, vai dar 5. Então, o seno é menos 3/5 e o cosseno é menos 4/5. Então, o seno é menos 3/5. Aí você vai falar, tem duas respostas. Sim, é porque eu não havia corrigido. Foi erro de digitação, tá? O resultado é esse aí mesmo, tá, gente? Querendo ou não. Gostando ou não. Porque tem gente que às vezes fala, não sei o que, quem está acostumado a fazer pela forma tradicional, a pessoa... Mas é a mesma coisa. Vai dar o mesmo resultado e aqui é mais rápido. E se der cotangente, tu vai fazer do mesmo jeito. Ó, aqui, ó, a cotangente. Tá vendo aqui, ó? Ele falou que tá entre 0 e 180. E ele quer o seno. Ó, ele quer o seno. Aí o que vai acontecer? O seno não é positivo em cima? Do 0 até o 180, qual é o sinal? Positivo. Você perceba que todas as respostas são positivas. Beleza? Então, a cotangente. Quem é a cotangente? Cosseno sobre seno, que é igual a 1/2. Beleza? É o mesmo processo. Te deu a tangente ou te deu a cotangente, tu vai fazer isso. Aí agora tu vai fazer o quê? Ó, o cosseno não é o que ele quer. E o seno, certo? O cosseno não vai dar para saber, porque o cosseno pode ser positivo ou negativo. Porque olha aqui, ó, olha a bola do cosseno, como é que ela fica. Então, do 0 ao 180, aqui é positivo e aqui é negativo. Por isso que ele não pediu o cosseno, entendeu? Mas vamos ignorar o sinal. Ó, o cosseno está para 1 e o seno está para 2, certo? Agora tu vai ter que botar aqui embaixo. Bom, o seno que é o que ele quer. Eu já sei que é positivo. Aí embaixo vai entrar o quê? Raiz de d ao quadrado mais n ao quadrado. Gente, é muito mais rápido. Muito. 2 elevado a 2 mais 1 ao quadrado. Vai dar raiz de 5. Aí tu vai botar o raiz de 5 aqui, vai botar o raiz de 5 aqui. Só que o que ele quer é o seno. Aí tu vai ter que racionalizar por raiz de 5 por raiz de 5. Então vai dar o quê? 2 raiz de 5 sobre 5. Aqui. Letra D. 2 raiz de 5 sobre 5. Maneirinha, né? Essa já é totalmente diferente, porque ele me dá a tangente, que é a tangente de 2x. Tem fórmula? Tem. Tangente de 2x. Qual é a fórmula? É 2 vezes tangente de x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x. Aí, que quando a pessoa ainda está aprendendo, ela fala, caraca, mais fórmula. É isso aí, não tem jeito. É o caminho. Então, vai ficar 2 vezes a tangente de x, que é 1/3, sobre 1 menos a tangente, que é 1/3, só que está ao quadrado. Ó, 1/3 ao quadrado. É só substituir na fórmula, rapaziada. Ó, 2/3 em cima, embaixo vai dar 1 menos 1/9, porque é 1/3 ao quadrado. Então, vou repetir o 2/3. Aqui, ó, essa subtração, quando você está tirando um número, menos ou mais uma fração, pode fazer o Jones, né? É o macete do Jones, Dr. Jones. Aqui, ó, repete o 9, aí faz 9 vezes 1, 9, menos 1, 8. 8 nonos. Agora você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ah, então tá. Então 9 por 3 dá 3, 8 por 2 dá 4. Ou seja, temos 3/4. Letra D, deltinha, 3/4. Vamos lá. E essa é ótima. Essa questão clássica, deixa eu até repetir logo ela aqui, ó. Seno de x mais cosseno de x é igual a 1 sobre raiz de 3. Ele te dá isso,
e pede o seno de 2x. Quem é o seno de 2x? 2 vezes seno x vezes cosseno x. Olha bem. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer elevando ao quadrado dos dois lados. Eu botei 3 consecutivas dessa. Por quê? Olha o que vai acontecer. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que já é o que você quer, ó, mais o quadrado do segundo, que é cosseno ao quadrado x, igual 1 ao quadrado 1, e aqui corta, vai dar 3. Olha só. Aí esse cara mais esse cara dá 1. Tá? Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou repetir o 2 seno x cosseno x é igual a 1/3. Como essa soma, que é a relação fundamental da 1, passa para lá, dá quanto? Menos 1, certo? Então, vamos continuar. 2 seno x cosseno x é igual. Aqui eu vou tirar MMC, tá vendo? Vai dar 3, então 3 por 3 dá 1, 3 por 1 dá 3. 1 vezes 1, 1, menos 3 vezes 1, 3. Ou seja, 2 vezes seno x cosseno x vai dar menos 2/3, que já é a nossa resposta. Porque ele não pede o seno de 2x? Se ele pede o seno de 2x, quem é o seno de 2x? 2 seno x cosseno x, que vale quanto? Menos 2/3. Eu acho essa muito maneira, mas muito maneira mesmo. Tanto acho maneira que aqui, ó, coloquei outra, só que agora eu coloquei com sinal de menos. Então, olha só, ele quer o seno de 2x. Aí o seno de 2x o que é? 2 vezes seno x cosseno x. Então, você já sabe que você vai ter que elevar o quadrado aqui, dos dois lados. Agora, presta muita atenção, ó. Quadrado do primeiro, agora aqui é menos 2 vezes esse vezes esse, ou seja, 2 vezes seno x cosseno x. Mais o quadrado do segundo, que é seno ao quadrado x, igual a 1/4. Olha só. Aí, esse corno com esse corno dá 1. Olha só, eu vou repetir aqui. Menos 2 seno x cosseno x é igual a 1/4 menos 1. Certo? Aí eu vou manter o menos 2 seno x cosseno x, sabendo que eu vou ter que multiplicar por menos 1 no final. Aqui eu vou tirar MMC, né? Então, MMC vai dar 4. 4 por 4 dá 1. 4 por 1 dá 4. 1 vezes 1, 1. Menos 4 vezes 1, 4. Olha o que vai acontecer. Menos 2 seno x cosseno x é igual a menos 3/4. Então, eu vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplicar por menos 1, eu vou ficar com todo mundo positivo. 2 seno x cosseno x é igual a 3/4. Então, o seno de 2x, que equivale a 2 seno x cosseno x, é igual a 3/4. E 3/4 a gente já fez hoje, né? Dá 0,75. 3/4, 0,75. Letra D. 3/4 é 0,75. Maneiríssima. Mais uma. Ó, eleva ao quadrado de um lado, eleva ao quadrado do outro. Vamos lá. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes seno x cosseno x, mais o quadrado do segundo, que é igual. Aqui é raiz de A, ó. Corta, vai dar só A. Aí, esse cara com esse cara dá 1. Ó, vou repetir. Menos 2 seno x cosseno x é igual a A menos 1. Aí eu vou multiplicar por menos 1. Vai ficar positivo. 2 seno x cosseno x é igual. Aqui vai ficar menos A mais 1. Quando tu multiplica por menos 1, tu troca o sinal dos dois, tá? Ficou assim. Ó, ficou assim. Só que a resposta não tá assim. Menos A mais 1. Tá, a resposta tá o quê? Tá 1 menos A. Ó, mais 1 menos A. Só tá fora de ordem. É aqui, ó, letra A. Por quê? Porque o seno de 2x é 2 vezes seno x cosseno x. Então, o seno de 2x é 2 vezes o seno de x. Aliás, 2 vezes seno x cosseno x, eu estou repetindo à toa, né? Porque o 2 seno x cosseno x já está aqui, ó. É só substituir. É menos A mais 1? Não, vai 1 menos A. Já bota na ordem que está na resposta. 1 menos A. Que é a mesma coisa que menos A mais 1. Porque a ordem das parcelas não altera a soma. Beleza? Ok. Agora saiu, ó. Agora chegamos aqui, ó. Aqui é interessante, porque ele te dá seno de 2x, que não serviu para nada, e te dá a tangente de x. É com ela que a gente vai trabalhar.
E aqui é o primeiro quadrante, graças a Deus. Primeiro quadrante, positivo. Ele que é o cosseno. Então vamos lá. Tangente, ó. Seno de x sobre cosseno de x é raiz de 2 sobre 4. Certo? Tu tem a tangente. Então se tu tem a tangente, Deus está do teu lado. Então vamos lá. Seno de x, cosseno de x. O seno está para a raiz de 2 e o cosseno está para 4, na direção, certo? Agora, quem eu vou botar aqui embaixo? Raiz de d ao quadrado mais n ao quadrado. Então, raiz de 4 ao quadrado, que é 16, mais raiz de 2 ao quadrado, que vai dar 2. Ou seja, vai dar raiz de 18. Embaixo vai dar raiz de 18. Aí você vai falar, pô, vai dar raiz de 18, embaixo tem que fatorar o 18. Isso. 2, 9, 3, 3, 3, 1. Ou seja, 2 vezes 3 ao quadrado. Aí eu vou cortar esse cara com esse expoente, esse 3 sai. Então vai dar 3 raiz de 2. Então vai ficar 3 raiz de 2 aqui e 3 raiz de 2 aqui, certo? Se eu quisesse o seno, ó, raiz de 2 com raiz de 2 corta. O seno vai dar 1/3. Mas ele não quer o seno, ele quer o cosseno. Então vamos racionalizar por raiz de 2 e por raiz de 2. Vai dar 4 raiz de 2 sobre 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Olha o que eu quis fazer. Aí por que eu fiz isso? Porque 4 com 2 dá 2, ou seja, vai dar 2 raiz de 2 sobre 3. 2 raiz de 2 sobre 3. A resposta é a letra B, mano. 2 raiz de 2 sobre 3. Belezinha? Vamos lá, 58. Essa é boa. Para que exista o arco que satisfaça a igualdade, seno de x igual a 2k menos 5, devemos ter. O que ele queria? Ele queria que você fizesse aqui, né? Ó, ele quer que você trabalhe a condição de existência do seno e do cosseno, né? Aqui no caso, isso aí serve para o seno e o cosseno. Aqui no meio é a mesma coisa, o cosseno. O seno, ele está compreendido entre menos 1 e 1. Aí olha como é que o cálculo é bacana, né? Ó, tem que ter o tracinho de igual nos dois, ou seja, ou é A ou é B, tá? Essa não serve, nem essa, nem essa. O tracinho de igual que eu digo é esse tracinho aqui embaixo. Olha o que vai acontecer, 2k menos 5, e aqui é 1. Ou seja, cai numa inequação simultânea. Então olha o que você tem que fazer. Primeiro, passa o menos 5 para lá e para lá. Então vai ficar menos 1 mais 5. Deixa o 2k aqui no meio. E aqui faz 1 mais 5. Tá vendo? Ó, passa o menos 5 para lá e para lá primeiro. Aqui vai dar 4. Aqui vai dar 2k. E aqui vai dar 6. Ou seja, se todos são divisíveis por 2, o mais prático é dividir todos por 2. Aí você vai chegar no k sozinho no meio. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Resposta A. Só que, obviamente, que eu não botei uma só dessa, né? Porque essa daí eu tô apostando que possa cair, ou na ESA ou na EAR. Aqui, ó. Determine para que valores de K existe seno de x igual a tal. Beleza, vamos lá. Seno x. Lembrando que serve para o cosseno também. É porque nessa folha, nessa lista, eu acabei não botando. Mas eu vou colocar trigonometria parte 2. Vai ter um outro vídeo. Trigonometria parte 2. Aí eu vou acrescentar as questões que eu não tenha posto, tá? Então aqui vai ficar 2k menos 3. Aí aqui pá, menos 1. Aqui pá, 1. Certo? Então aqui o menos 3 vai para os dois lados, vai ficar menos 1 mais 3, aí o 2k fica sozinho, e aqui fica 1 mais 3, certo? Então aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 2k, e aqui vai ficar 4. Aí eu vou dividir todo mundo por 2. Então aqui vai ficar 1, aqui vai ficar o k sozinho, e aqui vai ficar 2. Letra B, né? É essa parada aí mesmo. Letra B. Show. Beleza. Ainda tem mais uma. Só que às vezes acho que tem banca, porque essa questão aqui foi de prova. Você tá vendo? Ó? Já é a letra B, porque é a única que tem o tracinho de igual nos dois. Eu vou marcar até antes de sacanagem. Não gosto como fazem assim não, mas vamos lá. Seno de x, pá menos 1, pá 1. Aí aqui tu vai botar m menos 4, aqui tu vai botar o menos 1, aqui tu vai botar 1. Aí tu vai pegar o menos 4 e vai passar para lá, vai ficar menos 1 mais 4, e aqui vai ficar 1 mais 4. Aí tu vai deixar o m sozinho,
aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 5. Olha lá, já tinha marcado. Tem que ter sinal de igual nos dois, mas fazer o quê? E ó, tangente de 2.205. Primeiro nós temos que dividir 2.205 por 360. Eu acho que vai dar 6. 360 vezes 6. Se ver nada, nada. Se vezes 6, 36. Se vezes 3, 18. Com 3, 21. É isso mesmo. Dá 6, sobra 2, 160. Agora a gente tem que diminuir. 5, aqui fica valendo de 1, 10 tirar 6, 4, nada e nada. Ou seja, sobrou 45. Então significa que a tangente de 2.205 é igual a tangente de 45. E quanto que é a tangente de 45? É só ver a tabelinha. Letra B. Então assim é muito idiota, né? Ó. Um triângulo de 40 raiz de 2 centímetros quadrados de área tem dois de seus lados medindo 10 e 16. Ó, o triângulo. Vou dizer que um lado é esse aqui é 10. Posso colocar em qualquer lugar. E aqui é 16. Ele quer a medida do ângulo formado por esses lados. Ele quer a medida desse ângulo aqui. Eu vou chamar ele de alfa. E ele me deu a área. Aqui eu tenho que usar uma área do triângulo bem legal, que é A vezes B vezes seno de alfa sobre 2. Quem é o alfa? O alfa é o ângulo formado pelos dois lados. Aí olha só o que tu tinha que fazer. A área ele me deu, 40 raiz de 2. O A e o B são os lados. A ordem dos fatores não altera o produto. Aí tu vai manter o seno alfa sobre 2, certo? Aí tu cortou 16 por 2, deu 8. Olha só, vai ficar 40 raiz de 2 igual a 10 vezes 8? 80 vezes seno alfa. Esse 80 pode passar para cá dividindo. 40 raiz de 2 sobre 80 é igual ao seno do alfa. Eu quero esse cara aqui, que é o alfa. Aí eu simplifiquei o zero e simplifiquei por 4. Então ficou raiz de 2 sobre 2 é igual a seno de alfa. Agora tu tem que pensar naquela querida e amada tabela. O seno de quanto que dá raiz de 2 sobre 2? Aí tu falou 45. Pois é, acertou. Essa é a resposta. Maneirinha, né? Essa é a idiota. Essa eu não entendi até hoje. Desde a primeira vez que eu vi essa questão. Ele quer a cotangente de x. Aí eu pensei com os meus botões. Bom, cotangente é cosseno x sobre seno x. É a fórmula da cotangente. E ele me deu os dois. Ó, a cosseno de x é menos raiz de 2 sobre 2. E o seno é raiz de 2 sobre 2. Aí eu cortei e deu quanto? Menos 1. Não entendi nada. Estou tentando entender até hoje. Mas fazer o quê? Obedecidas as condições de existência, a expressão tal é igual a. Ou seja, mais um simplifique da vida. Cotangente é cosseno de x sobre seno de x, menos 1. E a cossecante é 1 sobre seno de x. Vamos lá. Aí eu botei sobre 1, tirei MMC aqui em cima. Ó. O MMC vai dar seno de x. Então aqui é só inverter, o 1 vem para cá, o seno vem para cá. Uma vez cosseno x, seno x vezes 1, seno x. E aqui 1 sobre seno de x. Os denominadores são iguais e a gente já corta. Isso sobre 1 é isso mesmo. Cosseno x menos seno x. Cosseno x menos seno x. Delta. Essa é espetacular. Seno de x igual a menos 1. Então, seno de 2x. Quanto que vale? Aí, ó, eu vou fazer questão de fazer isso aqui, ó. Quer ver? Olha só. Olha o que eu enxerguei nesta questão. Eu falei, pô, seno da menos 1, quem é? Aí pensei naquela tabela, ó. Aquela tabela do 0, 90, 180, 270, 360. Olha só. Eu fiz isso. Depois, 1 menos 1, 1 menos 1 e 1. Não existe, não existe. Aí eu falei, bom, o seno que dá menos 1 é o seno de 270. O seno de 270 dá menos 1. Ele quer o seno de 2x, ou seja, o seno de 2 vezes 270. Ou seja, o seno de 540. Aí eu peguei o 540 e dividi por 360. Uma vez 360, 360. Para 540 sobra 180.
Então, o seno de 540 equivale ao seno de 180. E o seno de 180 é quanto? 0. Aí eu fui lá e marquei. Por outro lado, eu pensei da seguinte maneira. Eu falei, pô, eu posso também, porque se ele quer o seno de 2x, ele quer o seno de 2x, né? O seno de 2x é 2 vezes seno x cosseno x. Aí eu fiz seno de 2x é igual a 2 vezes o seno x, que é menos 1, vezes. Aí, o seno de 270 não é menos 1? O cosseno de 270 não é 0? Aqui, ó. 2 vezes menos 1 vezes 0 vai dar quanto? 0 do mesmo jeito. O ângulo era 270, era só brincar em cima dele. Também era fácil. Ok. E mais uma, para brincar daquela forma, tangente de A menos B. Aqui tem aquela história, ó, tem gente que ama, tem gente que beija. Aqui mantém o mesmo sinal, se aqui é menos, aqui é menos. Aí aqui faz aí troca o sinal, tem gente que ama e beija. Aqui no Rio, os cursinhos, os professores passam essa bobeirinha, né? É uma comédia, né? É uma comédia. Mas vamos lá. Então, tangente de A menos B é tangente de A, que é 2, menos tangente de B, que é 1, sobre 1 mais tangente de A, que é 2, tangente de B, que é 1. Olha a conta. 2 menos 1, 1. E 1 mais 2 vezes 1, 3. Né? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Era essa a conta. É isso mesmo? É isso mesmo. Que doideira, né? Doideira, doideira, doideira. Total. Ok. Ó, voltamos, ó. Me deu o cosseno de A. Pera aí. Me deu o cosseno de A, que é 1/5. Cosseno de A, 1/5. Aqui, vamos lá. 180 por 2 dá 90. 390, 270. Então, tá entre 270 e 360. Ou seja, tá no quarto quadrante. Tá no quarto quadrante. Beleza. Mas ele quer o cosseno de 2A. Então, o cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. É o cosseno de 2A. Se fosse cosseno de 2x, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Nada demais. Então, agora eu vou ter que fazer o voodoo, né? Lembrando que o seno no quarto quadrante, lá embaixo, ele é negativo. Ó, menos raiz. D ao quadrado menos n ao quadrado sobre D. Então, o seno de A, né? Seno de A. Vai ser menos raiz. 5 ao quadrado é 25, 1 ao quadrado é 1, sobre o denominador que é 5. Então, o seno de A vai dar menos raiz de 24 sobre 5. Nem precisa fazer graça com raiz de 24. Nem precisa. É só jogar aqui. Ó, cosseno de 2A. O cosseno é 1/5. Então, vai ficar 1/5 ao quadrado menos o seno. Aí, se você botar aqui, menos raiz de 24 sobre 5 ao quadrado, vou dar corda. Aqui, 1 ao quadrado é 1, 5 ao quadrado é 25. Não pode fazer menos com menos aqui não, hein? Tu tem que manter o menos aqui e fazer base negativa com expoente par vai dar mais. Se você fizer menos com menos e botar mais aqui, vai fazer merda. Ó, base negativa com expoente par dá mais. Aí aqui eu corto, ó, vai ficar 24, 5 ao quadrado, 25. Ah, então cosseno de 2A. Repete o denominador, que é 25, e faz a conta em cima. Menos 23, 25 avos. Aqui, ó. Alfa. Menos 23 sobre 25. O valor do determinante da matriz. Deixa eu só botar aqui, né, o determinante da matriz. Essa é uma das mais bobas, né? Ó, o determinante, como é que a gente faz? Multiplica para cá, né? Para cá mantém, cosseno x vezes cosseno x, cosseno ao quadrado de x, e para cá troca. Seno x vezes seno x vai dar seno ao quadrado de x. Trocou, menos seno ao quadrado de x. Esse é o determinante da matriz. Mas para a direita mantém, para a esquerda troca. E o que que isso aqui representa? O cosseno de 2x. A resposta está aqui. Cosseno de 2x, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Letra B. Ou seja, a questão chamou para chegar na fórmula, né? Beleza. E letra E, simplifique. Tangente de 2 vezes 60, tangente de 120, mais tangente de 3 vezes 60, 180, mais sobre tangente de 4 vezes 60, 240. Eita!
Vamos lá. Vamos botar a bola aqui da tangente. A bola da tangente. Bom, a tangente é positiva nos quadrantes ímpares, negativa nos pares. Vamos lá. Beleza. Tangente de 120. 120 está aqui. É negativa. Então, é menos a tangente de 180 menos 120, 60. Certo? Mais tangente de 180. Vamos colar a tabelinha? Cadê a tabelinha que a gente fez aqui? A gente fez nessa tela aqui, ó. Aqui, ó. Tangente de 180. Ó, tangente de 180 é zero. Mais zero, que não precisava botar. Tangente de 240. 240 tá aqui, é positivo. Então vai ser positivo, não precisa botar mais. Tangente de 240 menos 180. Vai dar 60. Vai dar menos 1, né? Porque vai ficar assim, ó. Menos tangente de 60 sobre tangente de 60. Aqui você já tinha que cortar e dizer para mim que era menos 1. Porque se você pegar aqui e falar, eu botei menos a tangente de 60, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Aí ficou menos raiz de 3 sobre raiz de 3. Para aqui tu cortar e dizer que tá menos 1. Desnecessário. Letra B. Menos 1. E a última. Se x pertence ao primeiro quadrante, glória a Deus, primeiro quadrante, seno de x é 2/3. Então, seno x é 2/3. Ele quer a tangente ao quadrado de x. Ó, ele quer a tangente ao quadrado de x. Bom, primeiro, vamos achar o cosseno. Como é que a gente acha o cosseno? Voodoo. Raiz de d ao quadrado menos n ao quadrado sobre d. Então, cosseno x vai dar raiz de 5 sobre 3. Agora, vamos achar a tangente. A tangente não é seno sobre cosseno? Ó, a tangente é seno sobre cosseno. Aí eu cortei o denominador que está igual. Então ficou tangente é igual a 2 sobre raiz de 5. Não precisa racionalizar. Por que não precisa racionalizar? Porque está ao quadrado. Então é só substituir ali, ó. 2 sobre raiz de 5 ao quadrado. 2 elevado a 2, 4. Aí aqui corta, vai sobrar o 5. Aí ficou 4/5. É 0,8. Porque aqui, ó, 0, acrescento 0. 8 vezes 5, 40, para 40 nada. Então a resposta era 0,8. Graças a Deus. Obrigado. Gente, muito obrigado, tá? O canal tá chegando aí a 10 mil inscritos. Queria agradecer. Eu vou fazer uma live, pretendo fazer, não sei se vou ter tempo para fazer, enfim. Eu quero colocar os materiais no canal. Não sei quantos anos eu tenho mais de vida. Eu só sei que eu quero colocar muita coisa nesse canal. Em nome de Deus, esse canal vai prosperar. Quem puder comprar os PDFs, é uma forma de você dinamizar o seu estudo e de você ajudar o canal a crescer. Eu não estou pedindo doação, tá? Tem canal que eu acompanho, que eu sou, canal que eu gosto muito, que no início as pessoas pediam doações para o canal. Não, eu peço que vocês comprem os PDFs, que é uma forma de vocês ajudarem o canal a crescer e otimizar, é uma forma de otimizar o estudo, né, de vocês. Beleza? Deus abençoe todos nós, nos dando muita saúde. É o que a gente tem que pedir a Deus em primeiro lugar. Saúde. O resto a gente vai que vai. Valeu? Um forte abraço e até a próxima.